Olá, turma. Hoje nós vamos de novo, né, de aula em vídeo. Espero que vocês estejam acompanhando aí as nossas aulas, postagens. Hoje nosso assunto ele é breve, né, mas ele é um conceito importante para vocês aí na produção animal. Nós vamos falar dos sistemas de criação na produção animal. Alguns já ouviram falar, outros não. Então, para quem o assunto é novo e para aqueles também que já ouviram falar e para que a gente possa relembrar, nós basicamente, de forma conceitual, dividimos os sistemas de criação, os sistemas de produção animal em três, que é o extensivo, semi-intensivo e intensivo, ou também, né, conhecido como sistema de confinamento, que é esse último. Essas três palavras são muito parecidas, né? O mais importante é a gente levar em consideração que, independente do sistema, todos eles visam produtividade. Então, nós estamos conhecendo a disciplina numa ordem muito lógica, né? Então, a gente já falou um pouquinho sobre algumas produções comuns e produções menos comuns no ramo animal. Nós falamos dos produtos que estes animais produzem, e aí é baseado nesses sistemas extensivo, semi-intensivo e intensivo que nós temos a quantidade, principalmente, que as produções animais vão produzir desses produtos. Porque, claro que, já iniciando, do extensivo até chegar ao intensivo, né, nós temos uma tecnologia mais avançada, né? Dessa forma, um investimento maior e dessa forma, uma produção maior. Mas isso não quer dizer que um sistema extensivo, né, não vai me gerar lucro, não vai me gerar renda e não vai me gerar produtos. Sim, todos eles são sistemas dentro da produção animal. Isso tem muito a ver mais com aquilo que o produtor está disposto ou o que ele tem disponível para investir na sua produção, tá? Então, eles vão se diferenciar principalmente com base nisso. Nível de tecnologia, o número de animais que eu posso usar em cada sistema, alimentação e guardando a partir de agora que nutrição, alimentação corresponde a 70% mais ou menos dos custos de produção. Ou seja, se eu totalizar tudo, né, o maior gasto que eu tenho é em nutrição. Ou seja, quanto mais nutrição eu utilizo, né, mais cara vai ser minha produção, mas em consequência também eu vou com certeza investir em tecnologia, vou investir em ambiência e vou ter resultados melhores em relação a isso, tá? A ideia é que, independente do sistema, a gente produza mais, né? E obtenha um lucro com base no sistema que o produtor escolheu ou que você escolher. Então vamos conceituar cada um deles, né? O sistema extensivo, né? Exterior. Então ele é um sistema em que os animais eles são criados soltos em áreas grandes e que a gente utiliza dessas áreas a pastagem natural dessas áreas. Nesse caso, o sistema extensivo ele também é caracterizado por baixo uso de tecnologia e com baixo investimento. Esse sistema, então, ele vai ser um sistema muito dependente de condição climática, já que os animais estão sendo criados a solto, né? E, por consequência, o nosso resultado vai ser menor produtividade por área e meu ciclo de produção, ou seja, do momento que eu alojo o animal até o momento que eu quero a produção dele, esse ciclo de produção ele vai ser mais longo. Se a gente considerar carne, por exemplo, esse animal no sistema extensivo ele vai demorar mais para ser abatido, tá?
É assim que funciona. Então, essas são características do sistema extensivo. Esse sistema ele é muito adotado, então, para quem não tem muito recurso, né? Para quem quer começar uma produção, quer produzir, quer ver resultado, mas não quer investir tanto. E ela é muito baseada nas produções de subsistência, né? Em alguns casos, claro, porque se a gente for considerar, por exemplo, a produção de leite no Brasil, produção de leite de bovinos, ela é praticamente extensiva, né? Nós temos os nossos animais sendo criados a pasto e nós temos outra parte criada em sistemas confinados, tá? Ou seja, eu também consigo produzir muito bem sistema extensivo sem parecer aquele sistema caseiro de subsistência, fundo de quintal. Mas quando eu comparo com outras criações, por exemplo, já é mais raro eu ter no comercial um sistema extensivo, que é o caso da avicultura. Né? A avicultura lá da fazenda, né, da minha casa, eu faço ela muito num sistema que eu deixo essas aves soltas, o que é muito diferente do comercial, que as aves praticamente ficam fechadas. Daqui a pouco, claro, a gente vai ver que também, hoje nós já temos esses sistemas também que são intercalados, mas na maioria das vezes a criação ela é, no geral, intensiva. Então, extensivo é isso. No intermediário, a gente sobe um degrau, nós temos o sistema semi-intensivo. Ou seja, semi-intensivo, ele fica ali no intermediário. Ou seja, eu vou continuar criando os meus animais à solta, utilizando pastagens, mas eu posso introduzir suplementação alimentar, que seria a grande diferença, né? Principalmente nas épocas em que a condição climática ela não favorece tanto, né, pastagens de alta qualidade. Então aí é quando eu vou utilizar nutrição externa. Então eu vou investir mais em nutrição, ou seja, lembra que eu falei que nutrição é o mais caro? Então você já tem aí um produtor comprometido a investir em nutrição. Eu investindo em nutrição, principalmente nessas épocas em que a pastagem não vai ser suficiente, obviamente eu vou ter mais carne, mais ovos e por aí, mais leite, né? E por aí em diante, dependendo da produção que a gente estiver falando ou estudando, tá? Esse tipo de produção talvez seja a mais comum, né? Porque em alguns sistemas, porque a gente tem que pensar que nós temos grandes produtores, mas que a agricultura familiar, ela também é dominante aqui no país, né? Então nós temos muitas pessoas produzindo leite nesse sistema, animais soltos. Em épocas de seca, vamos investir em nutrição. Olha que legal. E por isso que a gente tem grandes resultados, por exemplo, no leite, na carne, né? Também é um sistema utilizado, por exemplo, para suínos, né? Em que eu quero criar os suínos num sistema solto. Não é o maior sistema ainda é o próximo, intensivo, mas nós também temos essa opção, principalmente quando optamos por utilizar raças nacionais, raças mais voltadas ali para o estilo caipira, tá? Então, são algumas características desse sistema, tá? E a ideia desse semi-intensivo é corrigir aquilo que falta no extensivo, que é principalmente a nutrição, né? E diminuir um pouquinho o ciclo de produção, tendo um pouquinho mais de lucro, tá? E aí nós temos o sistema intensivo, intensivo, ou confinamento. Aí, esse é o sistema comercial que a gente mais lembra e mais fala. Porque esse sistema utiliza alta tecnologia, e, gente, quando eu falo tecnologia, não estou falando só de computador, inteligência artificial, não, isso, inteligência artificial é muito novo, né? Tecnologia são técnicas, então eu utilizo técnicas de manejo, né? Construir um galpão é uma tecnologia, o que não existe lá, por exemplo, no sistema extensivo. Então eu estou aplicando técnicas, sejam
elas por dados ou não, né? Às vezes só mesmo algo físico ali, que melhora a produção dos meus animais. Então, o sistema intensivo, diferente dos outros dois, a gente aplica alta tecnologia, então investe em manejo sanitário, manejo ambiental, né? E nem se fala em manejo nutricional. A alimentação desses animais é totalmente balanceada, ou seja, ela é voltada para aquilo que eu quero produzir e na fase que eu quero produzir. Então, a gente falou já de nutrição. Vamos pensar que, bem resumidamente, eu tenho aí, né, uma vaca leiteira. Ela tem o período de crescimento dela, né, quando ela é bezerra, né? Tenho a fase de recria, tenho a fase em que essa vaca vai ficar gestante e lactante, depois seca, e aí vai voltar de novo, né? Gestante, lactante, seca. Para cada uma dessas fases, a nutrição ela é diferente. Nesse sistema intensivo, eu invisto bastante em rações, alimentações baseadas para cada fase. Uma vaca leiteira me exige uma nutrição muito mais energética, com muito mais minerais do que uma vaca seca, por exemplo. Então, são alguns exemplos que a gente tem. A mesma coisa uma galinha, na hora que ela estiver botando o ovo, a exigência nutricional dela é muito diferente enquanto ela não está botando o ovo. Então, nós temos aí essa grande diferença no sistema intensivo. Tanto que a gente vai chegar ali no galpão, na granja, a gente vai ver as rações separadinhas, os silos separadinhos para cada fase. Isso é muito legal. E eu trabalho também com alta densidade de animais. E aí vamos falar uma coisa. Alta densidade legal, legislativa, porque às vezes a gente vê muita crítica frente à produção intensiva. Ah, nossa, olha aqui, você está quase pisando nesse tanto de frango no galpão. É muito suíno por área, muito bovino por área. E aí você entra lá, só quem vive na prática sabe, tá todo mundo confortável, deitado, descansando, respiração tranquila, que são comportamentos que vocês vão vendo o bem-estar animal, que a gente observa que o animal está tranquilo. Ambiente fresco, porque alta tecnologia, eu consigo controlar meu ambiente. Muito mais confortável que muitas das nossas casas, né? Eu brinco muito sobre isso. Você entra lá, tem até ar-condicionado em alguns sistemas desse. A gente não chama bem de ar-condicionado, né? Mas climatização, ó, muito positiva. Isso não é todo mundo, gente. Lembrar que, olha só, nossa, que sistema glorioso o João Paulo está falando. Mas óbvio que exige muito recurso financeiro, muito investimento. Mas as aves estão ali tranquilas. Os suínos, os bovinos e os outros animais. E aí, essa densidade, ela existe porque quanto mais eu investir, mais animais eu posso colocar por área, mais confortáveis eles vão ficar. Respeitando, claro, a densidade legal que está na legislação. Então, vocês não vão chegar numa produção, a não ser que ela realmente não seja uma produção legal, né? E esteja desrespeitando as leis, que está cheio de animal e que ela não seja altamente tecnológica. Uma coisa tem que estar ligada com a outra, e aí ligada com nutrição, manejo sanitário, e vocês vão ver que há mortalidade e no final o desempenho do animal ele é muito grande, tá? Então aqui a gente garante um ciclo de produção mais curto, tá? É só para vocês terem uma ideia, né? O que a gente tem hoje aí, né? Um frango de corte sendo abatido em 42 dias para carne, né? O ovo leva mais tempo, claro. Sem utilização de hormônios, pelo amor de Deus. A gente não utiliza hormônio para crescimento de nenhum animal. É tudo genética aliado a tudo que eu tô falando aqui. Nutrição, ambiência e sanidade, tá? A gente não precisa disso. O animal que ele vai crescer, porque ele tem genética para isso, se eu investir, ele vai crescer naquele tempo para atingir o potencial genético dele. Naquele tempo que a empresa que fez o melhoramento genético me falou que ele vai crescer. Suíno. A gente abate suíno com 5 meses para consumo de carne. E bovino a gente ainda está variando bastante por conta que a gente ainda utiliza muitos desses sistemas, né? Extensivo, semi-intensivo e intensivo. Mas quanto mais eu confino eles, mais rápido eu consigo
diminuir aí o ciclo de produção dele. Quanto mais rápido eu tenho um ciclo de produção, mais rápido eu tenho retorno financeiro, você fica feliz, né? Quando você vê dinheiro, você fica feliz, tá? Lembrando de ver dinheiro é importante, mas sempre pensando em sustentabilidade do meio e no bem-estar dos animais. Hoje, esse sistema intensivo, em algumas produções, ele está sendo substituído por em algumas fases, a gente deixar os animais mais livres, como é o caso da avicultura, que a gente está substituindo as gaiolas das poedeiras por deixar elas no piso, mas elas continuam confinadas, elas estão dentro de um galpão. Mas existe o semi-intensivo na avicultura, que eu já deixo elas no galpão, mas libero elas durante o dia para ciscar, né, comerem um insetinho e voltam para o galpão, tá? Mesma coisa algumas fases de suínos, que eu deixo eles confinados parte do dia, né? Geralmente, né, confinados à noite ali, de madrugada, e durante o dia solto algumas fases, geralmente não é a fase de engorda sempre confinada em sistemas que visam alta produção, e volto esses animais para o galpão. Então, viu que eu tenho opções? Não existe, né, um manual único para produzir, tá? Depende do que eu quero. O que é melhor? É igual eu perguntar qual a melhor raça, qual a melhor pastagem? Depende. Qual o melhor sistema? Depende. O que você tem? Você tem dinheiro para investir? E para manter o investimento, sistema intensivo. Ah, eu tenho mais ou menos condições, sistema semi-intensivo. Eu não tenho condição de investir, mas eu sou um ótimo produtor. Quero aproveitar o que eu tenho, extensivo. Então é assim que funciona, tá? Guardem isso aí, muito importante na cabeça de vocês. E aí, só de curiosidade, hoje nós temos os sistemas integrados, né, que são os sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta. Vocês vão ouvir falar um pouco mais para frente nas disciplinas de forragicultura, tá? Aonde a gente combina atividade agrícola, então agrícola, culturas, né, soja, milho, sorgo e por aí vai, com pecuária, gado, ovino, caprino, principalmente, é o que é produzido em ILPF, búfalos também, né, eu já vi, e floresta, cultivo de árvores, né, que demoram mais a crescer. E aí, nessa mesma área, eu promovo a sustentabilidade do meio, porque eu estou mantendo árvores e vou substituindo uma época cultura, uma época pecuária, uma época cultura, uma época pecuária, tá? E desse jeito eu tenho 3 atividades lucrativas: floresta, pecuária e produção agrícola, tá? É muito legal esses sistemas, né? Mais para frente a gente também pode voltar a falar deles, mas vocês vão ver como que eles funcionam. E aí ele enquadra aí num sistema integrado, que a gente chama, um sistema mais novo, tá? E aí, para a gente ir finalizando, revejam, guardem bem a diferença desses sistemas e vamos lembrar das principais diferenças técnicas para a gente poder revisar. Em relação à alimentação, né? Então, o sistema extensivo ele é baseado na pastagem, enquanto seu extremo, o intensivo, é baseado em ração, silagem. Ou seja, qual que o investimento é maior ou intensivo. E o semi-intensivo fica sempre no intermediário. Eu estou usando pasto e ração. Principalmente lembrar naquela época que a pastagem não vai me fornecer todos os nutrientes essenciais para o meu animal, tá? A alimentação, ela é um dos grandes pilares diferenciais dos 3 sistemas, tá? Então guardem isso. Lotação, né? O sistema extensivo, eu tenho menor lotação, então eu tenho menos animais por hectare, né? Enquanto no intensivo eu tenho máxima lotação, seguindo a recomendação para aquela espécie, para aquela fase de criação, né? Então eu tenho os animais, muitos animais por área,
menos animais por áreas, então da mesma forma, aqui no intensivo eu vou ter um gasto maior, mas eu vou ter muito mais carne, muito mais ovo, muito mais leite e assim por diante, tá? E o semi-intensivo, intermediário, né? Eu posso colocar ali mais animais por hectare porque eu estou suplementando esses animais. Então é consequência da nutrição. Instalação, mais investimento em instalação no intensivo do que no semi-extensivo, que eu estou utilizando aquilo que eu tenho, tá? Então, no confinamento, tem uma estrutura muito mais cara e funcional. Só que, lembra, o semi-extensivo não tem instalações com alta tecnologia. Mas sempre é recomendado, né, gente? Nenhum animal vai passar 24 horas sobre o tempo. Você tem que ter pelo menos um local para esse animal descansar durante a noite, nas horas mais quentes do dia. Só que eu não invisto em ventiladores, né? Climatizadores, piso, né? Em medições corretas de instalações. Então, isso deixa o meu animal mais sujeito às condições climáticas. Mais sujeito à condição climática, num país tropical, ele vai sofrer um pouquinho mais por estresse por calor. E o estresse por calor, ele diminui a produtividade do animal, consequentemente. Então, a instalação do semi-extensivo ela é menor do que a super instalação do sistema intensivo, tá? E o semi-intensivo, intermediário. Então, também é conforme aquilo que eu estiver investindo. Entendido? Guardem esses conceitos. Ele é importantíssimo para as noções básicas de produção animal, porque durante o curso vocês vão ver quase todas as criações animais que a gente já falou lá nas primeiras aulas e vão ver a diferença. Hoje, no básico, né, se a gente for resumir, bovino é o que mais utiliza os 3 sistemas. Eu tenho uma variável muito grande aí, depende do que eu vou produzir, se é carne, se é leite, né? É engraçado que vocês vão ver que a carne, ela até muda as características visuais dela, de um bovino criado a pasto e um bovino criado em confinamento. Olha o tanto que é interessante, coisas que às vezes a gente não pensa antes de estudar, né? Suíno, a maior produção que a gente tem hoje é confinada. Avicultura, ainda confinada, né? Temos poucas criações já deixando os animais em piquetes, mas na sua maioria confinado, né? Peixe, a gente usa isso para peixe demais, né? Peixe também vocês vão passar por ambos sistemas, vocês vão ver, né? Nós temos peixes em sistema extensivo, semi-intensivo e o intensivo, né? Que são os nossos tanques rede, as gaiolas, que permitem muita produção, né? Também ali por pequena área. Então, são situações que vocês vão encontrar durante o curso. Ovino e caprino, nós temos os extremos, né? Criações totalmente confinadas, mas ainda, principalmente nas regiões do norte e nordeste do Brasil, muito sistema extensivo a semi-intensivo, né? Então, e são produções importantíssimas para o nosso país. Então, isso vai variar conforme local, né? O que eu tenho para investir, o que eu tenho disponível na minha área, né? E o quanto que eu consigo investir em instalação, em nutrição, tá? Mas em todos eles eu vou conseguir ter um produto final. O mais importante é que ele seja de qualidade, tá? Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, todos têm um e-mail, só mandar no e-mail e aí a gente responde essas dúvidas de vocês. Espero que tenham gostado. Vão guardando aí todos esses conhecimentos, tá? Pra gente ir agregando na nossa disciplina. Agradeço pela participação de quem esteve aqui me ouvindo por hoje. Bom fim de semana a todos.